todas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana e essa é mais uma websérie do Capitalismo Consciente na Prática. O nosso bate-papo de hoje vai ser uma delícia, vai ser com a Tati Paixão. Ela é fundadora da PR for Impact, ela é conselheira do Hub Mulheres, embaixadora do Capitalismo Consciente Brasil e líder da nossa filial lá em Sorocaba. Profissional de relações públicas de alma e de formação, ela é dedicada à reputação sustentável, atua para a construção de legados humanizados e exercício da comunicação ética, cidadania, responsabilidade social corporativa. Advoga pela equidade de gênero, redução das desigualdades, produção e consumo responsáveis, crescimento econômico inclusivo, trabalhos dignos e combate à mudança climática. A Tati, ela é mestre em comunicação midiática e bacharel em relações públicas pela Unesp, com MBA em marketing pela FGV. Com mais de 20 anos de experiência, a Tati decidiu experimentar agora o empreendedorismo como um novo caminho para dar vazão ao seu propósito e usar a comunicação para o bem público, ajudando as lideranças, então, a transformar a essência dos seus negócios em drive de comunicação autêntica, enquanto a estratégia de autoridade de marca e reputação sustentável. Uau, Tati, eu estou tão empolgada com essa conversa. Seja muito, muito bem-vinda. Ai, Ju, eu que agradeço a oportunidade. É um presente estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus caminhos e o que me conectou a esse movimento tão lindo que é o capitalismo consciente. Obrigada. Que delícia, Tati. Vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que você se aproximou do capitalismo consciente? Ai, Ju, essa é uma pergunta que mexe muito comigo, com a minha história, com a minha trajetória. O que me aproximou do capitalismo consciente foi justamente a consciência, a expansão da minha consciência sobre a minha essência, o meu papel no mundo e o meu propósito, né? Então, enquanto profissional de comunicação, enquanto profissional de relações públicas, as responsabilidades que eu trago, né, com essa titulação, como eu posso impactar não só a minha vida, a vida de outras pessoas e todo o entorno, naquilo tudo que eu acredito enquanto comunicação para o bem público. O capitalismo consciente me aproximou de muitas das respostas que durante 20 anos da minha vida eu busquei. Em alguns momentos eu travava, né? Então eu vinha num ciclo de empolgação, de descoberta, de realização, mas chegava um determinado momento que aquela história começava a pesar. E eu não conseguia encontrar caminhos para continuar dando vazão para aquilo tudo acontecer. Então, o que eu entendo de uma maneira muito clara hoje, e nem sempre foi assim, é que ter escolhido lá atrás a área de relações públicas é como se fosse um mecanismo, uma forma, um caminho, uma ferramenta para eu dar vazão à minha essência enquanto agente de transformação social. Então, eu uso a minha vocação para a comunicação, né, para essas articulações entre as pessoas, articulações de vozes potentes, de histórias que façam a diferença, né, a facilidade de abertura de caminhos e de incitar diálogos que sejam realmente importantes, né, para colocar toda a nossa humanidade num outro patamar. Eu uso tudo isso em prol da perpetuação, né, das pessoas, dos negócios, da natureza, enfim. Tati, que legal essa sua aproximação com o capitalismo consciente. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E agora, na tua história, depois de 20 anos, você resolveu empreender. E eu queria que você contasse aqui para a gente, até para empoderar mais mulheres como nós, como que você está estruturando a sua empresa? Como que você pretende caminhar dentro dos pilares do capitalismo consciente nessa sua nova jornada? Conta aqui para a gente um pouquinho. Aí, Ju, na verdade, assim, empreender é uma surpresa na minha vida, uma grata surpresa. Eu acho que acontece num momento muito mágico do meu entendimento, do meu autoconhecimento, do quanto eu ainda posso contribuir, né, para um futuro mais digno a todas as pessoas, especialmente por trabalhar com construção de autoridade e reputação sustentável. Você para pensar, não é só imagem, não é só uma marca,
assim, você precisa ter uma humanidade te suportando por trás de tudo isso, você precisa ter um planeta saudável por trás de tudo isso, né? Senão não faz sentido que a gente continue perpetuando marcas. Para quê e para quem? Né? Então, o que eu percebo ao tomar a decisão de empreender é que talvez eu pudesse, a partir de agora, ajudar mais lideranças estando aqui, né? Do lado de fora das corporações, ajudando essas pessoas a entenderem a partir da essência dos seus negócios onde está o propósito de tudo, por que tudo aquilo começou. Porque a gente sabe que ao longo do tempo e no exercício assim um pouco mais mecânico do capitalismo tradicional, isso acaba se perdendo porque ele entra ali na rotina, ele está no dia a dia. Você vê isso na construção de políticas corporativas, na estruturação da cidadania corporativa, né? Aquilo tudo que é compulsório. E a gente entende que nesse momento de transição, de rompimento de paradigmas, realmente para uma sociedade mais equânime, né, mais equilibrada, que não seja só o lucro pelo lucro, que a gente precisa realmente dar essa parada, olhar e encontrar as formas de fazer acontecer de um jeito diferente. Isso não significa que você vai mudar a sua estrutura, seus processos, as suas operações do dia para a noite, mas que você pode colocar um novo olhar sobre as suas atuais práticas. Então, quando eu tomei a decisão de empreender, era justamente por isso. Eu já não me reconhecia, e aí por muitas situações eu me sentia um peixe fora do aquário, e numa condição assim muito solitária, porque você se sente gritando sozinho, né? Querendo encontrar os caminhos, por exemplo, para inovações sociais, ou trazer a partir das bases de comunicação corporativa um resultado de impacto social, que muitas vezes acabava por não acontecer porque ele não era prioridade na estratégia. Ele fazia parte, mas ele não era prioritário. Isso acabava sim, super gerando concordo. um conflito de valores, porque fala, como eu, Sim. profissional de relações públicas, que sou responsável por zelar por essa construção de autoridade, de reputação, de repente eu encontro essas barreiras, né? Então, esses pequenos entraves, isso passava a não fazer mais sentido para mim. E eu entendo que isso tem muita relação com uma estrutura histórica de um capitalismo que colocava a existência das empresas para a geração de lucros, né, aos acionistas, né, Claro, enfim. claro. E agora a gente vê que existem outros caminhos e outras possibilidades, né? Acho que o período da transição pelo qual a humanidade passa, ele não é por acaso. E de Exatamente. novo, né, Ju, a gente vê que dá para a gente fazer de um jeito diferente. Eu entendo a minha responsabilidade enquanto profissional de comunicação em trabalhar a comunicação para o bem público. Isso é Sim, uma certo. prioridade para mim. Isso faz Não, parte com do meu certeza. propósito. Eu entendo a minha missão, o meu chamado como pessoa de agente de transformação. Eu uso a comunicação para fazer isso acontecer. Então, eu tenho uma responsabilidade ética, eu tenho uma responsabilidade moral de me colocar em situações em que eu permita e que me permitam exercer aquilo tudo que eu advogo, aquilo que eu acredito na essência. Para eu trabalhar na verdade, por exemplo, das empresas, eu preciso trabalhar na minha verdade. Viver esses conflitos, porque você não consegue dar vazão àquilo que realmente faz sentido, é muito complicado. É como se você estivesse o tempo todo enjaulado. E você passa a não perceber, assim, os seus avanços enquanto ser humano. A gente fala E que eu ia falar isso para você, né? Nós temos praticamente a mesma idade, né? Não vamos contar aqui para todo mundo quantos anos a gente tem, mas a gente está mais ou menos da mesma idade. E muito do empreender, né? Vem de alguns momentos que a gente já viveu de experiências, né, passadas, quando a gente percebe que a empresa não tem a cultura, né? A empresa não tem a cultura, então a gente não consegue visualizar uma mudança na empresa, né? E isso trava aqui a gente no nosso próprio propósito, né? A gente não consegue enxergar essa relação, né? E você está fazendo um trabalho que é de muita coragem, né? E largar tudo e empreender, né?
depois dos 40 anos, ai, contei, depois dos 40 anos, a gente tem que ter coragem, né? E te agradeço por Sim. compartilhar aqui conosco e ajudar outras mulheres e outros homens também, né? Por que não a gente seguir por esse caminho do empreendedorismo, né? Já pensando em tudo que é o melhor para as pessoas, né, para a humanidade, para o planeta. Eu acho que esse é o ponto. Como cada pessoa pode ser melhor para o planeta, né? E assim, se distanciando um pouco daquela máxima de quero ser o melhor do planeta, que é o que também, assim, É, são os highlights do capitalismo tradicional, né? E eu sim, não acho que, sim, assim, você precisa não são rompimentos drásticos. De novo, eu acho que são novas visões sobre uma estrutura que permite a prosperidade. Em nenhum momento a gente está falando que você não acredita no capitalismo como uma forma de gerar prosperidade para a humanidade. Por meio do claro. capitalismo, você pode, por exemplo, gerar autonomia para as pessoas, você pode gerar independência financeira, você pode gerar oportunidades de exercício da própria cidadania e trazendo muitos dos fundamentos ali de direitos humanos, né? Você pode perpetuar negócios, você pode cuidar melhor do planeta, você pode usar tecnologia em favor do impacto social. E a PR for Impact, ela nasce justamente com esse propósito, né? A gente, da narrativa impacto, a gente entende que os processos de legados precisam passar pela humanização, porque são as Sim, pessoas que fazem tudo isso acontecer, né? E se a gente não toca as pessoas a partir do individual, a gente, como é que você faz uma projeção para o coletivo? E do coletivo, outras pressões para que os mecanismos, as dinâmicas, as políticas públicas possam continuar acontecendo em favor, né, em prol de um futuro mais saudável e mais equânime para saudável. todos, né? Então, eu entendo a minha responsabilidade, né? Seguindo a minha carreira, seguindo a minha vocação para relações públicas, ajudar essas lideranças a encontrar dentro dos seus negócios, dos seus modelos, que tudo parte de um desejo, de um sonho, de uma expectativa. Existe uma expectativa muito grande, né? Toda vez que você Sim, pensa num negócio. Então, sim, sim. é meio que, e pode soar até um pouco romântico, um pouco poético, um pouco utópico, tudo isso, mas é onde eu vejo que passa a fazer sentido, né? Seria muito fácil para mim pegar alguns projetos, alguns momentos, ser contratada e falar assim, Tati, eu preciso que você dê uma olhada, me ajude a fazer um upgrade, me ajude aqui numa proposta de impulsionamento de brand awareness, então uma revisão de posicionamento e sei lá, talvez novos caminhos para construção, né, de autoridade no modelo tradicional. E isso Uhum. passa a não fazer mais sentido para mim, porque ali na frente eu estou contribuindo para narrativas vazias, frágeis, que em algum momento vão cair, porque a humanidade espera um pouco mais, Sim. né? Sim, ainda Então, mais essa geração toda mais jovem, né, que já está dentro de um novo modelo de negócio, né? Então a é, gente tem que pensar nisso mesmo. Tati, queria te perguntar também, você acha que a pandemia mudou alguma coisa assim para você? Você acha que fez algum sentido a pandemia te impulsionar para empreender também? Teve alguma correlação da pandemia nesse seu novo momento? Mais tempo em casa, em home office? Mudou alguma coisa a pandemia para você? teve sim. A pandemia me ajudou a entender aquilo tudo que realmente é importante. Acho que é como se fossem fichinhas caindo. Uhum, E às vezes, num modelo automático, você até reconhece tudo aquilo, todas as frentes nas quais com todas as frentes com as quais você precisa lidar. Mas você acaba se confortando num cenário que, olha, tá assim para mim, mas tá para todo mundo, tá corrido para mim, mas tá para todo mundo. Aí você conversa com diferentes pessoas, tá todo mundo. Então, assim, ainda sabendo que talvez não seja a coisa mais saudável, aquilo
conforte seu coração, você fala, ai, não estou sozinha nessa loucura toda. E acho que a pandemia e a oportunidade de viver, especialmente com a minha família, com os meus filhos, situações e momentos que tempos atrás eu não podia, eu era uma mãe que deixava 7 horas da manhã na escola, ia buscar quase 7 horas da noite, então a gente tinha pouco tempo, né, de convivência, e assim, com a pandemia, nos aproximamos, aquela coisa de almoçarmos juntos, de você parar para fazer um lanche da tarde, e acompanhar a rotina, né, das crianças, enfim, e também numa nova dinâmica com o meu marido aqui em casa, e tudo aquilo que a gente fala, poxa, tem coisa que a gente estava fazendo de uma forma exagerada, tem coisa que a gente estava simplesmente ignorando, então você começa a voltar para os valores da vida. E aqui eu acho que o que acontece é que a gente volta para a essência. Quando a gente fala da humanização, é justamente isso, é o cuidado, o carinho, uma palavra de afeto, é você estabelecer conexões que realmente sejam genuínas. Não é a conexão e articulação pelo negócio em si, né? É você de verdade se interessar por como está a outra pessoa. Aqui dentro da minha casa, como foi o dia das minhas crianças? Com os meus colegas de trabalho, assim, tá tudo bem? Tati, é muito legal isso que você está falando do cuidar, porque assim, a maioria das empresas que eu converso aqui, quando eu falo da pandemia, e por isso eu te cortei agora, quando eu falo da pandemia, a maioria, todas, não vou falar a maioria, fala que o cuidar foi algo que despertou durante a pandemia, que de fato as empresas estavam no automático, as pessoas têm os mesmos hábitos, né? Então, em casa, não só o cuidar com a família, né? Nós, mulheres principalmente, que aquela correria com as crianças, com a escola, cachorro, né? Enfim, aquela loucura, mas o cuidar do funcionário também é algo que despertou muito nas empresas. E você, com a sua empresa nova, trazendo uma fala muito semelhante ao que eu venho ouvindo, né? Então, eu queria destacar isso. Eu vejo muito carinho no seu olhar, eu vejo muita emoção quando você fala do cuidar, e eu queria te parabenizar por isso. Ai, Ju, obrigada. É uma coisa que me toca, você me deixou emocionada, porque realmente é muito isso, sabe, Ju? Eu tenho a felicidade de entender o meu chamado, reconhecer o meu chamado, né? De ser um agente de transformação. Então, o que eu faço para efetivamente transformar a mim, o meu pequeno entorno, o meu pequeno mundo e, assim, ajudar a espraiar, né? Pílulas de conhecimento, de informação, de inspiração, para que a gente realmente possa chegar num outro patamar de realmente um mundo mais responsável, mais consciente, mais saudável para todos nós. E aí eu volto naquela questão da marca, de que adianta você ter uma marca com robustez de autoridade, né, com uma reputação irretocável, se na verdade você acaba encobrindo questões que são muito básicas, quando a gente fala da essência, do cuidado. Então, de que adianta você ter titulações de Great Place to Work, né? E N outras certificações, por exemplo, se na verdade, assim, tem muita coisa ali do dia a dia que você acaba deixando passar. E aqui não é uma questão de acusação, é uma questão de você parar e olhar para dentro. O que a gente está fazendo? Né? Então, Será o que lance do realmente cuidar. será que realmente a gente está colhendo o que a gente planta, né? Será que realmente a gente está sendo aquilo que a gente fala que tem que ser, né? É um olhar Exato. muito assim que você está trazendo para mim, né? É muito bonito falar, mas você está fazendo mesmo? Exato. E como é que a gente faz isso? Essa questão da coerência, da consistência, de congruência, eu acho que elas conversam muito quando a gente está em todos os âmbitos, né, da vida pessoal e de vida de negócios, né? Mas, especialmente quando a gente fala da atuação de relações públicas, que você zela por imagem, você zela por reputação, você zela por gestão de relacionamentos. Como são construídas essas relações? O que te fundamenta?
O que que te segura? Como é que você torna essa relação realmente genuína e forte o suficiente para passar por uma pandemia, para passar por uma guerra? Você entende? Então, o que está por Sim. trás de tudo isso? É o cuidado de verdade. Eu acredito nisso. E talvez, assim, por acreditar de uma forma tão intensa, de uma forma tão transparente em tudo isso, eu nunca escondi isso nesses meus 20 anos de profissão, nos lugares onde eu passei. Eu acho que isso é o que me impulsiona, isso é o que me move agora para o meu negócio. É de que forma eu chego nessas lideranças para falar a verdade dessas pessoas, dessas empresas, do momento da maturidade que elas estão, a partir da minha verdade. Então, eu acho que é aquela coisa de você estar junto, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é como a Tati, que preza pela coerência, congruência, consistência, num processo de construção, por exemplo, de uma autoridade e de uma reputação sustentável, como eu faço isso hoje. Então, a PR for Impact, ela realmente nasce com esse pensamento de ser um negócio enxuto, um negócio dinâmico, que prioriza a geração de impacto social. Eu sou empresa de sociedade única, mas conto com o meu Hub for Impact, que congrega profissionais especialistas em diferentes áreas para que a gente possa dar vazão de uma forma assim muito consistente, de uma forma muito crítica e assim validada em diferentes aspectos que impactam ali no final de tudo, na autoridade e na reputação. Eu priorizo, por exemplo, trazer mulheres para o Hub for Impact. Eu advogo pela equidade de gênero. Se essa é uma verdade para mim, por que não exercitar? Né? Então, é um negócio super pequenininho, super enxuto, mas eu busquei uma dinâmica que pudesse fazer tudo isso acontecer de uma forma muito pragmática. Então, da narrativa ao impacto, a gente busca humanização como legado e coerência como reputação. Agora, como a Tati faz isso? Então, busco trazer essas mulheres, busco ocupar o meu espaço, levando a minha voz e o meu conhecimento em outros espaços para compartilhamentos e produções sociais. Então, estou no Hub Mulher, por exemplo, intencionalmente. Como eu, Tatiane, que já passei por inúmeras situações não confortáveis, de desrespeito, né, assim, que na verdade vão numa linha assim muito contrária do que se preza hoje por direitos humanos nas organizações, por exemplo, eu ressignifiquei todas aquelas situações assim que me trouxeram sentimentos ruins, né? Enfim, né? Em prol para aquilo que pode ser realmente revisto, revisitado e transformado. Então, estar nesses espaços não é só compartilhar um pouco da minha experiência, naquilo tudo que eu acredito, como eu posso ajudar a construir um futuro melhor. Né? Se eu acredito que, assim, as mulheres precisam ser valorizadas, respeitadas na sua totalidade, na sua pluralidade, né? Por que não fazer esse impulsionamento da carreira feminina e compartilhando esses conhecimentos de forma gratuita? Então, é o meu momento voluntário, que eu dou o meu conhecimento, o meu tempo, para perpetuar essas questões todas que eu acho que conversam muito com a palavra sustentabilidade hoje. Eu falo da reputação e da autoridade porque são áreas do meu domínio, as minhas áreas de atuação direta, mas a sustentabilidade é o que permite a gente continuar nesse planeta agora e para as próximas gerações. Não, acho que não tem outro caminho. Estar próxima do movimento capitalismo consciente, se esse é o caminho que hoje eu encontro para dar vazão a tudo aquilo que eu acredito, por que não? Né? Por que não estar em espaços que eu possa compartilhar um pouco dessas ideias, né? Trazer outras reflexões? Por exemplo, eu lido muito com os colegas da imprensa, né? Então, tenho uma feliz vivência, né, de bastidores aí com muitas pessoas, influenciadores e jornalistas,
E hoje também, pela minha rotina de trabalho, estar muito próxima dessas pessoas. O que me impede de, numa conversa sobre uma possível pauta, uma abertura de agenda, tratar de temáticas que realmente possam fazer diferença. O que nos impede, de repente, e até eu vou usar uma palavra do nosso querido Gabriel Monteiro, que ele fala assim, é uma nova lente, né? Você não está querendo mudar a estrutura do sistema, mas, assim, será que a gente não poderia olhar e tratar essas temáticas de sempre com uma nova lente? Né, priorizando a relação do ganha-ganha-ganha, ganho eu, ganha a outra pessoa interlocutora, ganha toda a sociedade? Será que não dá para a gente trabalhar a partir daquilo que a gente entende como princípios virtuosos, transparência, confiança, vínculos verdadeiros, né? No meu dia a dia, por exemplo, poxa, é muito simples a Tati falar, vamos trabalhar a questão toda de responsabilidade social, vamos falar sobre indicadores e comunicação que possa gerar um relatório de sustentabilidade que seja, assim, conciso, coerente e que trate realmente da alma da empresa. Se eu, por exemplo, na minha casa, é você falar do outro, mas e na minha casa? Como é essa prática? Como é no meu escritório? Então, é você se sentir muito confortável nessas questões, né? De falar, olha, nas pequenas práticas do dia a dia, eu priorizo. Eu trato isso dentro da minha casa com as minhas crianças. Eu me policio nas minhas pequenas ações. Eu sei que a energia que eu estou usando, então, essa luz que eu estou usando aqui hoje, ela é autogerada. Então, eu tenho geração própria de energia aqui no espaço onde eu estou agora falando com você, Mas, que sabe? Eu legal! tenho a consciência de que, assim, estender uma roupa no varal gera menos emissão de gás carbônico do que se eu estivesse utilizando uma máquina de lavar. Então, é dessas coisas que a gente está falando. Então, para eu falar da verdade das lideranças com quem eu interajo, eu preciso saber e falar das minhas verdades primeiro. Isso significa também Exatamente. entender os nãos. E eu venho exercitando muito mais os nãos agora do que antes. Justamente, acho que por não estar mais assim naquela coisa dos protocolos corporativos, de um modelo que talvez já não caiba mais, né? Quando a gente fala desses rompimentos de paradigmas. Então, às vezes, a pessoa, né, a liderança com quem você está interagindo, ela tem uma ideia já formatada do que ela gostaria, né? E, assim, que no final de tudo impacte numa reputação sustentável, mas você sabe que o meio para aquilo não é o meio mais adequado. E é hora de você falar assim, nós não vamos poder seguir por esse caminho. Por que Ai, não? Tati. Assim, por você, por mim, por tudo aquilo que a gente, assim, Por nós, acredita. por todos Não nós, é? né? Então, eu acho que isso tem a ver com a questão, quando a gente fala das virtudes e da transparência, e do cuidado, né? No Totalmente. final, volta tudo para o cuidado. No final, a gente voltou para o cuidar, né? Que é o tema É, que eu sempre destaco aqui no nosso. Quando eu pergunto da pandemia. Tati, eu passaria horas conversando com você, horas. É uma pena que eu tenho tempo aqui no nosso episódio, senão a gente fica com um vídeo muito grande. Eu me enxergo em você, a gente é muito parecida. E eu fico muito feliz de saber que existem mais pessoas assim, né? Quando eu me vejo no outro. Isso é muito legal, a gente se vê no outro, né? Eu tenho certeza, eu quero te desejar muita luz, quero te desejar boa sorte, né? Nesse novo caminho que você obrigada. traçou. Dar as boas-vindas já oficialmente, você, nossa nova líder da filial Sorocaba. Tenho certeza agora, mais que nunca, que a nossa filial está em boas mãos. Eu não tenho dúvida do quanto você vai se dedicar e agradeço por isso. E queria deixar algum recado, alguma coisa para a gente encerrar. Eu tenho mais alguma coisa que você queira falar, de deixar de legado, de inspiracional? Estou sentindo nossa conversa bastante inspiracional. Fale o que vem no seu coração para mim Obrigada. agora. Eu acho que o recado que eu queria deixar, Ju, é que é possível. É possível independente da nossa idade. Então, eu estou experienciando empreendedorismo pela primeira vez aos 45 anos. Isso está sendo absolutamente libertador, sabe? Eu me coloquei no lugar que sempre me pertenceu, fazendo tudo aquilo que eu acredito de verdade. E não que eu não acreditasse antes. É que antes eu encontrava
limitações em função de práticas que hoje, para mim, não fazem mais sentido, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, que sim, é possível. Você não precisa ser uma empresa já consolidada para fazer um movimento como esse acontecer, para acreditar num futuro digno para todas as pessoas, para acreditar na possibilidade de modelos de trabalhos inclusivos, para que você possa exercitar a cidadania corporativa, não pelas questões compulsórias, mas porque você acredita de verdade que, assim, você precisa das pessoas, você precisa da manutenção das gerações para tudo isso acontecer, né? É você valorizar as pessoas na riqueza, da pluralidade que elas são, né? E assim, nas suas pequenas ações, você fazer a sua parte. Então, se você não tem, por exemplo, eu não tenho uma estrutura e nem idealizo uma estrutura que eu tenha contratação de pessoas. Eu estou super feliz com o meu negócio, assim, enxuto, que eu possa trabalhar de diferentes, assim, em diferentes formatos, com diferentes pessoas incríveis, todas elas devotadas, né, às melhores entregas de uma forma, assim, super validada, super crítica, assim, muito, muito consciente daquilo que a gente está entregando, sempre trazendo a questão da humanização como legado, e a verdade acima de tudo. Eu acho que esse é o principal ponto. E que, assim, ainda que você não tenha uma estrutura, você pode, de repente, contribuir com uma doação para uma causa, aquela que você acredita que é válida. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu conhecimento, né? Eu também me envolvo, por exemplo, independente desses institutos, né? O Hub Mulher como um coletivo e o Instituto Capitalismo Consciente, eu dedico o meu tempo e o meu conhecimento para inúmeros outros projetos voluntários. Então, eu sou aliada à comunidade LGBTQIAP+. Então, o que a Tati faz por essa comunidade? Né? Eu posso ajudar, atuar em defesa de, porque você ser aliado não é você falar por, mas é você atuar em defesa de. Então, em que espaços eu estou e eu figuro que eu possa trazer essas pessoas comigo? Como eu posso influenciar as lideranças para falar da importância da pluralidade e da diversidade de fato, a inclusão da diversidade de fato, né? Eu posso contribuir com o meu conhecimento, por exemplo, na revisão de projetos. Eu posso dar mini aulas de imagem pessoal. Poxa, assim, isso é meu, isso faz parte de mim. Eu tive o privilégio de poder ter essas vivências. E compartilhar isso, eu acho que faz muito sentido. A gente vai voltar lá no cuidado. É o cuidado comigo, é o cuidado com a outra pessoa, e essas pessoas cuidando de outras pessoas, né? Eu tenho um amigo que é consultor e ele fala assim, que eu tenho uma tendência a cair num discurso muito poético. E o que eu quero de verdade encerrar aqui a nossa conversa é que a gente precisa da utopia para dar vazão para os nossos sonhos. Mas tudo isso que eu faço, prego, advogo hoje, é justamente para encontrar caminhos saudáveis, sustentáveis e competitivos para as empresas. Eu acredito na potência dos negócios para um futuro melhor. Eu acredito na potência do desbloqueio das pessoas para inovações sociais. Eu acredito num capitalismo consciente que vai permitir essa condução. A gente idealiza um lugar onde a gente quer chegar. O caminho vai ser construído junto. Então, eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar, que é possível, que a gente precisa só se atentar para a questão da consciência sobre si mesmo e sobre o nosso papel nesse mundo, e o que a gente pode fazer hoje. Pequenas entregas, hoje. Hoje. É isso, Todo Ju. dia um pouquinho, né? Tati, que delícia de conversa. Muito, muito obrigada por dedicar parte do seu tempo em dividir tudo isso daqui conosco. Eu estou muito, muito contente que a gente conseguiu gravar. Estou muito contente, feliz mesmo. Eu também, Ju. E é isso. E eu quero deixar também aqui um recadinho aqui para quem estiver assistindo aqui o nosso vídeo. Se quiser deixar perguntas aqui embaixo na caixinha, quiser marcar a Tati, o LinkedIn da Tati vai estar marcado aqui embaixo na descrição do vídeo, o Instagram da Tati. Curte esse vídeo, ajuda a gente, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui no movimento. A gente vai ficando por aqui. O episódio de hoje foi incrível, super inspirador. Tati, um beijo.
Um beijo. Beijo. E até a próxima. Obrigada pela sua atenção, pela oportunidade e, assim, muita prosperidade para todas nós e para todos nós, para todos nós que estão aqui assistindo esse episódio. Obrigada, Ju.